Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. E aqui você tem informação, tem notícia e orientação jurídica de qualidade. No programa de hoje eu recebo o Dr. Erval Sampaio, juiz da comarca de Ceará-Mirim e também juiz eleitoral na cidade. Dr. Erval, pessoa amiga, querida, seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Alegria, Marcelo Benévolo. Quero inicialmente te parabenizar por esse projeto fantástico, né? Eu acho que distribuir para a população ensinamentos, informações sobre direito de forma sempre simples, descomplicada, é algo assim realmente muito importante. Você, como destacou, né? Jornalista que eu conheci em Mossoró, Pois e é, vi o 2013, viu? exatamente, Tempo vi o passa quanto ligeiro. você, enquanto jornalista, era eficiente, agora formado em direito, juntando ambos esses conhecimentos para que a sociedade possa ter, como você muito bem colocou aqui, eu diria, na logomarca do Direito e Justiça do podcast. Informação e qualidade são coisas imprescindíveis hoje na contemporaneidade. E a gente fala muito de questões do direito, da advocacia, mas é importante também falar da justiça, né? A Certeza. gente ouve muito ali, eu digo, na fila do pão, na loteria, às vezes o cidadão diz, a justiça não faz nada. Aí de repente diz o outro, a justiça está se metendo onde não deve. Como é que é essa situação, essa relação da justiça que não faz, da justiça que se mete, doutor Erval, que é juiz? Verdade. Olha, você tocou num tema assim que parece que a gente estava combinando quando, de fato, quando você me convidou para esse seu projeto, que eu acho fantástico, já ressaltei. Eu adoro quando não se combina nada, quando a conversa é solta. E essa situação que você coloca ali na fila da padaria, no boteco, em qualquer canto, né? A justiça não faz nada, se mete demais. Tá dentro de um tema que eu até vou trabalhar em um dos congressos que você sempre sabe que eu estou por aí. A natural tensão hoje existente entre os poderes na contemporaneidade, né? Hoje está tudo muito diferente, né? Hoje se questiona tudo. E aí esse lado bom. Qual é o lado bom? O lado de se questionar o cidadão. O lado do cidadão exercer essa fiscalização, exercer essa linha de participar e essa linha de apontar o dedo. Inclusive apontar o dedo na justiça. Quando ela diz a justiça não faz nada, eu não gosto de expressões genéricas, porque talvez ela não tenha visto, naquele caso que ela está pensando, o que a justiça possa ter feito e como ela fez. Pode ter tido infelicidade no processo, achou que foi desmerecido, perdeu a ação. E outra coisa, me permita aqui, 27 anos de juiz, né? Que juiz não empata igual o árbitro, né? Porque a gente destaque que juiz de direito ou juiz federal. Juiz de futebol é outra De coisa. futebol. Ele não empata. O juiz tem que dar a causa para alguém, Marcelo. Você é formado hoje em direito, sabe? Não existe empate. Então, quando a pessoa fala assim, ela tem que mencionar algum caso concreto para que a gente possa ter algum parâmetro. Porque, claro que a justiça sempre faz alguma coisa. A justiça, inclusive, ela se constitui como um dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, de acesso à justiça, eu que chamo, na ótica material, de que qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, ela possa ser levada ao judiciário. Então, veja como é importante. Se você acha que o seu direito foi lesado ou está na iminência de sê-lo, você vai para a justiça. Então, ela sempre faz algo. Às vezes, você não consegue provar o que alega, ou seja, no direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar, e aí você sai dizendo que a justiça não faz nada. E aí, na realidade, você não comprovou o que você alegou, não era do jeito que você dizia, e a justiça fez. Mas mesmo que o juiz decida a seu desfavor, e ele sempre vai decidir a favor de um ou outro, você tem um tribunal para recorrer pelo menos uma vez. Então, é injusta essa expressão que a justiça não faz nada. Já a outra, a justiça se mete em muita coisa, é mais complicado. Nós estamos aí num momento tenso, como o senhor falou, né? Tem muitas emoções. Essa é mais emoções demais. Essa é mais complicada. E eu acho que a gente teria que ter só um podcast para responder isso. Mas para não deixar sem resposta, eu ouso dizer que hoje o maior desafio, Marcelo, me permita tratar assim de forma simples e descomplicada, e talvez alguém possa estar pensando, ixi, esse entrevistado que o Marcelo trouxe, ele fala muito fácil, parece que ele não é nem da área jurídica, ele não está trazendo nenhum conhecimento jurídico para mim. Você estudando direito, pode ser que você esteja me esculhambando agora, mas eu quero ser compreendido. Então eu diria que hoje, para essa frase, a justiça ter se metido, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. De ativismo judicial. Pois é, que ativismo é um nome pejorativo. Negativamente. Negativamente não é interessante. Eu acho que
cada um no seu quadrado deve ser o norte. Mas se lembrar que a lesão, a ameaça de lesão a direito, ela sempre bate no judiciário se a pessoa quiser. Então, muitas vezes o judiciário se mete porque uma das partes insatisfeita, né, não quer, evidentemente, parar, vamos dizer, aquela confusão, vamos falar assim mais fácil. E aí leva para o judiciário, principalmente a política. Muitas vezes você perde, eu diria, no voto, você perde, inclusive, no parlamento, você perde uma disputa que deveria ser realmente, eminentemente política, e você vê um aspecto técnico supostamente desrespeitado e leva para o judiciário. O judiciário não pode virar as costas para você. O judiciário tem que necessariamente responder. Mas eu tenho defendido hoje, para encerrar, eu digo, teríamos que ter um podcast só sobre isso, que o autocontrole do judiciário, a autodeterminação, olhar com equilíbrio tudo isso e estabelecer o que eu tenho chamado, inclusive, na minha tese de doutorado, eu trabalhei um pouquinho, claro que não foi o objeto central, eu diria o diálogo institucional. Para você argumentar bem, que é a minha dissertação na linha processual, o diálogo é interessante. Então, na atenção, dialogar sempre é o melhor. O senhor, no seu dia a dia, como juiz, quando o senhor tem um caso na mão para tomar essa decisão, o senhor não pode ser, não vai terminar 0-0, vai terminar 1-0 para Não, alguém, não né? tem, não tem. E como é que é essa linha, imagino que seja uma linha tênue da questão, às vezes dá até interpretação, né? Também vamos para o imaginário popular. Ah, mas o juiz fulano decidiu dessa forma. Num caso muito semelhante, o juiz decidiu de outra forma. Por que que acontecem, às vezes, a população fica sem entender Exato. esse limiar aí de Você, uma decisão que o senhor toma com base na lei, às vezes na mesma lei, né? você está tocando em temas assim centrais e eu diria que temas do dia a dia que tá assim na boca do povo, como se diz. E realmente o povo tem razão nessa. Eu queria dizer que o povo tem razão, assim, nessa expressão. As outras duas eu fiz aí uma espécie de reparo, né? Eu trouxe o meu complemento. Nessa outra, o povo tem razão. Não está correto. Que, teoricamente, tá? A independência funcional do juiz, do magistrado, ela esteja, vamos dizer, num patamar em que ele possa decidir com a sua consciência, com a sua vontade, e ao ponto, inclusive, de ter decisões diferentes sobre casos rigorosamente iguais. É por isso que a gente deve ter, e eu me orgulho muito disso, eu até brinco, Marcelo, que eu não quero ser ministro antes do tempo. Eu nem sei se eu vou ser, nem mesmo desembargador, muito menos ministro, mas vontade eu tenho. E aí eu digo essa brincadeira por quê? Porque cabe aos tribunais uniformizar, vamos dizer, os valores objetivos de cada uma das suas funções constitucionais. Por exemplo, o Supremo. Cabe ao Supremo uniformizar o entendimento da Constituição, de modo objetivo, abstrato lá. E aquilo deve ser cumprido por todo mundo. Da lei federal, o STJ, da lei eleitoral, o TSE, e assim por conseguinte, cada tribunal na sua área. E aí nós, juízes, a gente tem até uma liberdade, sabe, ô Marcelo? Eu digo sempre isso, com 27 anos, como eu reproduzi, a liberdade fática. A liberdade de ver as particularidades de cada caso, que foi isso que eu Está me mais próximo das histórias, no isso modo geral. foi isso que eu me debrucei na minha tese de doutorado. As particularidades nos dão uma certa liberdade, mas não liberdade, por exemplo, de ir em confronto com o que os tribunais, respeitando o devido processo legal, tenham uniformizado objetivamente. Ou seja, tenham dito, ó, a compreensão desse texto normativo, a interpretação desse texto normativo é essa, nessas circunstâncias. Aí você vai analisar o caso para ver se amolda ou não aos precedentes. A gente precisa se acostumar com isso, porque eu disse que o cidadão nessa parte tem razão, né? A justiça não é uma loteria, onde você vai escolher qual o juiz que cai para ver se dá Fica certo. rezando na distribuição. Na Não caia distribuição. na vara tal, não caia na vara tal, Pois né? é, não Porque tem senão sentido, isso é uma loucura. Isso já aconteceu comigo como jurisdicionado e eu detestei. Então, me permita a expressão, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, a justiça precisa cada vez mais trabalhar para padronizar, na medida do possível, e aquelas particularidades que denotam situações diferentes, elas serem comprovadas e ter uma decisão. Não, eu estou dando essa decisão aqui porque ela é diferente daquela outra. E não um caso rigorosamente igual, ser tratado de um jeito numa unidade e de outro em outra. Isso é absurdo. o senhor com 27 anos de experiência, juiz civil, também eleitoral, como é
que o senhor se... Juiz de tudo, Juiz de viu, tudo, hoje. né? Hoje, lá em Se você Ceará, quiser, eu lhe explico. É porque, Marcelo, me permita rapidamente, é até bom que eu traga essa informação no começo desse seu projeto, para os amigos e amigas entenderem. Claro que você fala para o Brasil inteiro. Acho que um projeto com a sua bagagem não pode ser para o Rio Grande do Norte. Mas me permita, pelo Rio Grande do Norte, começar uma particularidade e quem sabe outros no Brasil têm. Aqui no Rio Grande do Norte, olha que interessante, só tem juiz especialista. Naquela época eu até era, que você trabalhava lá e lá que a em gente sempre se Mossoró, né? encontrava. Em Mossoró, Parnamirim e Natal. Somente essas 3 comarcas. O resto, meu amigo, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Todos os demais juízes de direito são clínica geral, né? Para fazer uma expressão O senhor em com os Mossoró médicos. era juiz da vara Eu de era juiz família, vara civil, por isso vara que você civil, lembrou. né? Era a segunda vara Segunda civil. vara Eu civil. trabalhava só com causas cíveis, né? Não criminais, e tirando aquelas de família, né? E inventários e tudo mais. Hoje, eu sou juiz de tudo em Ceará-Mirim, na primeira Uma vara. comarca menor, tem uma Não, estrutura mas menor. todas não, não, não. Deixa eu explicar para você. Vou dizer de novo. Natal, Mossoró e Parnamirim. Essas 3 comarcas têm juiz especialista. Civil, criminal, família, fazenda pública. As outras, todo mundo é juiz de tudo. Então não é comarca pequena. A minha comarca não é pequena. Digo pequena, fazendo um comparativo com relação Mas ela a... não é pequena. Não é pequena. Ela não é. Ela é a 4ª maior demanda do estado. Só para você ter uma ideia. Qual é a Região primeira? metropolitana, né? Natal, Mossoró, Parnamirim e Ceará-Mirim. O problema é que o tribunal entendeu que deveria igualar para todo mundo exerce tudo. Então eu sou juiz da primeira vara, eu exerço tudo, eu só tenho uma competência específica. Infância e juventude, a primeira vara, e é assim em todo o estado. A segunda vara de todas as comarcas tem competência específica de violência doméstica. E a terceira tem júri, porque execução penal, inclusive, é regionalizado. Também nem é mais competência. Aí eu sou tudo. Não tem nada que eu não trabalhe. Repito, eu só não trabalho com violência doméstica e júri. Na realidade, eu não trabalho com júri, porque a violência doméstica eu substituo e trabalho. Agora, júri, realmente eu não estou fazendo, não. Muito bom, o pessoal entender como é que funciona a justiça, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Cada estado Não, tem a sua cada estado tem a particularidade. lei de organização judiciária. Eu acho que eu não vi outro modelo assim, viu? É um modelo ousado. Com relação à questão das decisões, como é que o senhor se prepara quando o senhor está diante de um caso concreto para tomar uma decisão dentro desse início do imaginário das pessoas? O juiz faz o que não pode ou faz demais? Quer dizer, como Não é que o deve. senhor consegue, como é que o senhor se prepara para proferir uma decisão? Bom, a primeira coisa que eu acho que um juiz hoje, no que a gente chama de Estado Constitucional Democrático de Direito, tem que ter em mente, penso eu, e até aqui, de certo modo, um caráter professoral, né? Para esses juízes novos que estão chegando, e tem muito juiz chegando. Espero que chegue muito mais, porque o quadro já está, né? Eu já estou saindo, né? Que 10 anos, se eu não prosperar, eu saio. Então, vamos lá. O juiz, ele não tem vontade dentro do processo. Então, a primeira coisa é ele se preparar a entender isso. Eu acho que isso é a coisa mais importante nessa tensão natural que eu digo hoje. Não é a vontade dele. Nós não temos que julgar Convicções nada. religiosas, Não, políticas. zero. E a política tem aí um problema grande, né? Mas nós não vamos poder tratar aqui. Já Outro puxei próximo dois programa, temas. próximo Já programa. puxei 2 temas para você me convidar de novo. Tá convidado já, tá convidado, Ou tá então convidado. outro que entenda, né? Não pode. O juiz, ele não tem decisão dele. É bom que ele lembre disso. A decisão é do Estado. Ele representa, ele nem representa, ele é o próprio Estado. Então, veja, se ele é o próprio Estado, ele tem que fazer a vontade do povo. A vontade do povo está estabelecida onde? Na Constituição e nas leis constitucionais. Então, a principal preparação hoje é essa. Depois dessa preparação, ele tem que conhecer o direito. E graças a Deus que a gente evoluiu, eu digo isso por experiência própria, que a gente tem boas assessorias, né? Naquela época que eu trabalhei lá com você, eu já não tinha tanto assessor, não. Na verdade, eu não tinha nenhum. 2013, eu acho que eu comecei a ter, mais ou menos naquele período que foi aqui em Natal, na improbidade. Hoje a gente melhorou muito, graças a Deus. Me orgulho muito, inclusive, como presidente da associação, de ter trabalhado para melhorar a estrutura do primeiro grau. Então, hoje a gente tem. Mas mesmo tendo uma assessoria, você tem que conhecer. Tem que conhecer o direito e tem que conhecer as particularidades de cada caso. Todo caso tem uma singularidade,
né? Pelo menos regra geral, isso tem. Os Só casos que são conhecer, diferentes, são no modo. diferentes, são. Podem ser parecidos, mas cada caso é um caso, né? Que a gente Por costuma exemplo, dizer o direito. ações de alimento, ações de divórcio, né? Algumas ações, vamos dizer assim, interdição, tem assim, não é a facilidade, mas tem uma essência. Mas sempre tem uma particularidade em um caso ou outro. Então, o segundo passo é esse. O terceiro, eu acho que é você entender que por mais que você tenha muito processo, e nós temos muito processo, eu tenho 4 mil e pouco, o dobro que eu tinha em Mossoró. Aquele processo é uma vida. Aquele processo é um ser humano. Tem pessoas ali Tem por trás pessoas ali por daquelas trás. letras, daqueles Exato. papéis E daquele não é nem papel mais que não tem, daquele ato eletrônico, digital. daquele digital ali. Então eu acho que o juiz tem que se preparar para essa consciência da importância daquela decisão, a importância, inclusive, de um despacho, de qualquer coisa. E se ele errar, que faz parte, ele tenha, no meu sentir, o compromisso de que o erro faz parte, inclusive, pode acontecer e voltar atrás. Pois é, Acho que isso é naquela muito questão do erro, o importante. senhor já costuma fazer ou fez, já aconteceu de, rapaz, eu dei essa decisão e, de repente, depois que deu a decisão, tá em Isso casa, é normal. deu um estalo, rapaz, eu Erro acho que eu, acontece. puxa vida, eu me equivoquei com Pode aquilo, sim. faz esse exame de Olha, isso consciência. tem que ser feito. É outra preparação que eu acabei de dizer para você. Porque nós somos seres humanos. Acabar com essa história que juiz é Deus ou se assemelha a Deus. Juiz é um caba ou uma caba, me perdoa aqui a expressão, as meninas não vão gostar, né? Igualzinha. Igualzinha a qualquer outro. E aí, a gente pode se equivocar. Às vezes a gente pode consertar, às vezes não. Despacho e decisão a gente conserta sempre, né? E eu conserto na hora, sem besteira. Chamo feita a ordem, Não tem a peço vaidade de desculpa, reconhecer. zero, zero. Infelizmente é do ser humano, É né? do ser humano. Independente de ser Mas juiz, eu de ser não tenho problema. advogado, de ser Eu não tenho professor, problema. de Eu não tenho problema. reconhecer que errou, Eu não tenho né? problema. Às vezes a gente Eu tem acho. vergonha até, né? Não, vergonha eu não tenho. Você pode até buscar alguma coisa, você, junto com a minha amiga Carol, né? Vocês Nossa dois, querida Carol Ribeiro, um abraço Ribeiro, pra ela aí, vocês né? estiveram juntos tantas vezes, e Ah, tantas vezes me entrevistaram. Eu acho que eu nem me recordo, acho, sei lá, um sem número no de período vezes. eleitoral, acho que pelo menos É. uma vez na semana o Então senhor estava lá. você já viu eu reconhecer ele e dizer, não, ali não foi correto, tal, a gente tá. Então não tem isso, não. A gente tem que ter essa visão. E outra coisa, sabe? Não ter constrangimento das críticas à atuação. Porque nós, servidores públicos, temos que ser criticados. Faz parte Faz do parte. processo. Entendeu? Só não pode atingir a honra da gente, né? A parte íntima. Como você viu no processo. Criticar sem agredir. Pois é, no processo eleitoral lá, não tô querendo aqui tá chorando mágoas, mas você viu que me execraram de todo jeito, né? Chegaram a falar que eu ia perder o cargo e tudo que eu cacei e condenei lá naquela época, inclusive eu absolvi muito mais, mas só saiu a condenação, tudo foi confirmado. Mas estavam falando da minha vida pessoal, O senhor estavam inclusive, teve que falando andar com policiamento, segurança, isso, estavam infelizmente, né? falando de coisa. Aí eu não permito, mas atuação pública pode criticar à vontade. Pois é, estou aqui com o doutor Erval Sampaio, juiz eleitoral, juiz também lá da comarca Ceará, Ceará-Mirim, primeira região vara. metropolitana. Agradecer a sua participação, a sua presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Direito de Justiça. Já deixou 2 temas aqui, já sinta-se convidado. A gente falta só marcar a data, viu? Pode marcar, eu me orgulho muito, Marcelo, me permite esse final. Vou começar da mesma forma, parabenizando mais uma vez. Você sabe que eu também sou metido um pouco na área, não é? Desde aquela época, eu fiz vários programas em Mossoró, né? Vários mesmo. Inclusive, acho que eu estreiei em TV aberta programas jurídicos, respondendo ao povo. Na TCM com você tinha também um programa lá. Aqui, não é? Gosto mais hoje de rádio, acho que eu não gosto mais dessas coisas de estúdio, tá passando o pozinho, né? Ainda bem que eu vi de manhã. Mas tem um programa na CBN, tem um programa na rádio em Ceará-Mirim. Então, eu acho que é muito importante, Marcelo, que a gente passe essas informações com qualidade, que a gente leve à cidadania o conhecimento dos seus direitos, conhecimento, inclusive, de modo geral, os temas políticos, né? Os temas jornalísticos. O jornalista hoje, me permita encerrar dizendo, ele tem um papel muito importante na sociedade. Papel, inclusive, de criticar, de investigar, de não deturpar, né? De não trazer fake news. Então, parabéns, eu me coloco à disposição e quero que esse podcast, que esse seu projeto prospere muito e eu possa voltar para continuar contribuindo, como eu sempre faço,
e me orgulho de fazê-lo na rádio e televisão e hoje dentro das redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. E a vocês, muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos toda sexta-feira, um novo episódio do Direito e Justiça no YouTube e também no Spotify. Até o próximo programa.